Bom dia, deusas da minha vida. Bem-vindas. A low carb está te sabotando, é o tema da nossa live de hoje. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom dia, deusas. Sejam bem-vindas. Bom dia, Isabela. Mudei a data da live essa semana porque tá muito corrido. Amanhã vou estar na correria, não vai dar tempo de fazer a live com vocês. Na quinta eu viajo. Então, hoje que eu tinha amanhã mais tranquila, eu falei, vou fazer a live com elas. Pra não deixar passar, né? Compromisso é compromisso. Sejam bem-vindas, deusas. Bom, a gente tem uma live toda semana, geralmente na quarta à tarde, para trazer educação nutricional para vocês, trazer informação de qualidade, aprofundar um pouco mais nos assuntos, porque feed e story acaba sendo um espaço pequeno, né? Pra gente aprofundar tanto. Então, nas lives eu consigo conversar com vocês, eu consigo estar aqui, falar muito sobre o assunto, trazer muita informação para vocês. Então, coloca na agenda para vocês participarem das lives toda quarta-feira, tá? Então, hoje eu mudei a data por conta de uma viagem que eu vou fazer essa semana. Eu não conseguiria fazer amanhã. Sejam bem-vindas, deusas. Eu separei um assunto aqui para vocês muito bom. Eu vou falar sobre a low carb. A low carb pode te sabotar? Sim! E esse é um assunto que eu vejo demais no consultório. Me conta, vocês já fizeram low carb? Me conta se vocês já tiveram experiência com a low carb. Já? Alguém já fez aí? Low carb é uma estratégia que alguns anos atrás ficou bem famosa, né? É uma estratégia que eu gosto muito, tá? Já vou deixando claro aqui pra vocês. Isa, assista a live inteira, tá? Bom dia, gente. Já sim, já fiz. Eu quero saber também como foi os resultados de vocês. Vão me contando aí. Bom, e aqui na live a gente tem uma regrinha, que é a regrinha dos 3 Cs, tá? Então, o primeiro C é curtir essa live. Então, clica aí no coraçãozinho. Vocês apertando o coraçãozinho, o Instagram entrega essa live para mais pessoas. Então, clique aí no coraçãozinho, não custa nada. É uma forma de você retribuir o conteúdo maravilhoso que eu vou entregar aqui para vocês, tá? O segundo C é você compartilhar essa live, então vai ali no aviãozinho e manda essa live para pelo menos mais 2 amigas, mais 2 mulheres, pode ser da sua família, pode ser amiga, que vão se beneficiar com esse conteúdo, que eu tenho certeza que você conhece mulheres que vão aproveitar muito esse conteúdo. Então envia, compartilha o que você sabe, compartilha coisas boas. Quando você compartilha, você só recebe de volta. E o terceiro C é o que vocês estão fazendo aqui comigo e eu peço para que vocês continuem fazendo, porque é uma forma da gente ir trocando, que é o comentar. Então comente, fale comigo aqui na live para eu sentir como vocês estão e se eu tô falando o que precisa ser falado para vocês, tá? Então eu quero saber quem já fez a low carb aí, quais foram os resultados, tá? E eu quero saber o resultado completo. Porque vocês vão me contar que foi maravilhoso, emagreci, mas eu quero saber como vocês estão agora. Que é aí que eu quero chegar nessa live, tá? Então, pra quem tá chegando agora, eu separei um assunto muito bom pra falar aqui com vocês, que é a sabotagem que a low carb pode te colocar, tá? Então, eu quero saber quem já fez low carb, me conta aqui como foi esse resultado. Olha, gente, clique aí no coraçãozinho, tá? Por favor. Então, qual que é o objetivo dessa live? É trazer um pouco mais de clareza para vocês sobre esse assunto, porque a gente adora uma novidade. A gente adora uma novidade. E claro, já fiz, foi muito bom, mas com o tempo deixou de funcionar. Aí, olha o que a Ju tá falando. Ela já fez e foi muito bom, com o tempo deixou de funcionar. Ju, a gente vai chegar aí.
A Ju é minha paciente, gente. E o que eu posso falar pra vocês é que no consultório eu tenho o meu método de aplicar a low carb. Eu aplico o low carb como uma estratégia, que é o que ela é. E eu faço ciclos de carboidratos. Muitas vezes, sem falar, a gente só cicla. Eu vou alterando os planejamentos alimentares de acordo com que um mês tem mais carbo, um mês tem menos carbo. Ou eu entrego mais de um plano alimentar, dependendo de como é a vida da pessoa, os treinos da pessoa e os objetivos. A Ale falou, eu fazia educação alimentar e estava emagrecendo. Aí decidi começar a low carb e estacionei. Não perdi peso. Ale, eu vou explicar exatamente o que aconteceu com você, tá? A Lágio tá falando que isso funciona muito. Quando voltei para a reeducação, voltei a perder peso. Olha aí. Gente, isso tem uma explicação muito óbvia. Porque como eu falei, a gente adora um milagre, né? A gente adora coisas mais fáceis, né? E sim, eu já vi muitas mulheres terem resultado fazendo low carb sozinhas. Mas o que eu mais vi foi isso aí, tá? O que acontece? Quando a pessoa fecha um acompanhamento comigo, eu envio para ela um questionário pré-consulta, onde ela conta tudo da vida dela para mim. Que é uma forma da gente ganhar tempo durante a consulta. E o que eu recebo de história de pessoas que já fizeram a low carb ou alguma adaptação da low carb e depois, quando voltaram a consumir carboidrato, tiveram algum rebote, é de 95%. Ah lá. Fiz uma vez com você no grupo de Zap em 2020. No primeiro mês deu super certo. É isso. Eu vou explicar pra vocês exatamente o que acontece, tá? Por conta dessa low carb, dessa estratégia, quando ela não tem um planejamento. Porque a low carb, ela nada mais é do que uma estratégia. E sim, ela vai trazer muitos resultados, tá? Só que tem um jeito certo de você fazer com que esses resultados sejam duradouros. Então, quando a gente fala de estratégia, não é um estilo de vida para você seguir a sua vida inteira. Certo? Algumas pessoas vão sim se beneficiar da low carb por um prazo mais longo, tipo diabéticos, por exemplo. Pessoas que têm desequilíbrios insulínicos. Elas vão se beneficiar, até porque a low carb, ela é uma estratégia. Mas, quando você faz essa ciclagem de carboidratos, você tem muito mais resultado. A longo prazo, tá? A longo prazo. E é isso que eu faço hoje no consultório. A gente trabalha a ciclagem de carboidratos. Isso é um método que eu coloco nos planejamentos que eu entrego, levando em consideração a individualidade e objetivo das mulheres que me procuram. Quando a gente faz essa ciclagem de carboidrato, a gente se torna mais eficiente em utilizar esses carboidratos. Então, a gente melhora, por exemplo, a sensibilidade insulínica. A gente poupa massa muscular. A gente consegue dar um gás nos nossos treinos. A gente consegue aumentar a massa muscular, preservar a massa muscular. Eu vou dar um exemplo para vocês de low carb, que é o que vocês conhecem. Eu tenho absoluta certeza. Como que é a low carb que vocês fazem, que vocês conhecem? Café da manhã, ovo com bacon. Almoço, uma carne gorda com legumes e salada. O café da tarde é um café com óleo de coco, ou um creme de leite, ou uma fruta com creme de leite. E o jantar é um omelete com queijo e bacon de novo, e presunto ou linguiça, né? Que é quando você reduz pra caramba carboidrato, não tem fruta aqui, não tem nenhuma raiz aqui, só tem carne gorda. E você aumenta muito o consumo de gordura. É isso que vocês já fizeram? Não tem fibra, né? Tem pouquíssima fibra. Então, é quando você aumenta demais aquele consumo de gordura. E aí tá uma das sabotagens da low carb. Eu vou explicar isso pra vocês, então continua nessa live.
É uma dieta super pobre em fibras e frutas. E aí a pessoa acaba tendo ali uma baixa ingestão de vitamina C, por exemplo, de outras vitaminas e minerais, de fitoquímicos. Consome fibra só das folhas, mas a gente tem outros tipos de fibras, tá? Então a gente não consome esse tipo de fibra. E corta o carboidrato drasticamente. Essa é a low carb que vocês conhecem, certo? E eu vou falar pra vocês o que é a low carb certa. Se vocês quiserem depois, deusas, eu posso colocar isso no feed. Vocês querem que eu faça essa explicação lá no feed pra vocês salvarem? Me conta aí, se vocês gostariam de ter essa publicação disso que eu tô falando aqui lá no feed pra vocês salvarem, tá? E o que pode ser uma low carb, né? Essa low carb, ó, sim, ótimo. Vou fazer então, tá? Aguardem hoje, mas eu quero ver vocês lá comentando, tá? Estava na live. Uma low carb, gente, ela pode ter carboidrato. Qual que é o meu método de aplicar low carb, tá? Qual que é o meu método de aplicar low carb? Tranquilamente, eu falo que uma pessoa normal, tá? Pensa aí nos seus pais. Eu penso muito no meu pai quando eu dou esse exemplo. Ele é uma pessoa que ele acorda de manhã, meu pai não come besteira. Ele é uma pessoa que acorda de manhã, ele ama comer pão, então ele come um pão. Ele não passa nada no pão dele, é pão puro. Ele coloca café, bastante café e um pouquinho de leite, tá? O café com leite dele é bem escuro. E ele consome nata, tá? Então, até aí tudo bem. E aí, meu pai é daqueles que, se ele tiver pão à disposição dele, ele passa comendo pão. Então, amanhã dele ele come pão várias vezes. No almoço, ele come arroz, feijão, uma carne, o vegetal que tiver, tranquilo. No meio da tarde, ele come pão novamente. Pão com esse café com leite. Ele realmente gosta de fazer isso. Ele come pão. À noite, ele come mais um pão, ele come um biscoito, ou ele come uma massa, ou ele come um arroz e feijão. Então, você entende que ele é uma pessoa que ele não come mal. Ele poderia comer mal. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que come mal, tá? E vou chegar no mesmo lugar. Uma pessoa que come mal, uma pessoa que acorda de manhã e come pão com margarina, leite com café. Depois, no meio da manhã, ela come uma bolachinha. Depois, no almoço, ela come aquele pratão de arroz, feijão, uma carne. Raramente ela come um vegetal. Ou ela troca, ela come uma massa, ela come um hambúrguer e ela come um doce depois. O café que ela toma é adoçado. No meio da tarde, ela come de novo um pão, uma bolacha. Às vezes ela come uma fruta. À noite, ela come uma massa, ela come uma pizza, ela pede um iFood. Ela come um purê, ela come de novo arroz, ela faz um macarrão. São pessoas comuns. O que meu pai e essa pessoa têm em comum? A alimentação deles bate 80%, 90% de carboidrato. Então é quase 100% do dia, da refeição do dia todo de carboidrato. Então você soma isso um dia, uma semana, meses, anos. São anos comendo muito carboidrato. E pode ser comendo bem, né? Como meu pai, que não come nenhuma besteira, nenhum ultraprocessado. Ou como uma pessoa que tá na correria de São Paulo e tem péssimos hábitos alimentares. O consumo de carboidrato é muito alto. Como eu trabalho no meu método, tá? Simplesmente pelo fato de você adequar essa distribuição. Então, quando eu bato o olho, eu faço ali o recordatório da pessoa, pergunto como que é a alimentação dela, geralmente. Ela escreve pra mim, tá, eu já olho, tá faltando
gordura monoinsaturada, polissaturada, tá faltando fruta, tá faltando fibra, tá faltando proteína. Que proteína é um nutriente que a minoria das pessoas batem. Minoria. A maioria das pessoas não consomem proteína adequadamente. Que é o quê? 1,5 gramas por quilo de peso, tá? Então as pessoas não consomem essa proteína. Simplesmente pelo fato de eu adequar a alimentação dessa pessoa, ela já faz uma low carb. Você concorda comigo? Porque o que é low carb? É você consumir menos carboidrato. Mas menos carboidratos em comparação a quem? A quê? A você mesmo. Porque não faz sentido você se comparar com outra pessoa, ter outra pessoa de parâmetro e seguir um protocolo, sendo que você é uma pessoa única. Então, se eu pegar uma pessoa que consome 80% das refeições dela de carboidratos e eu reduzir para 20%, essa pessoa ela vai desinchar horrores, ela vai emagrecer muito no início e depois ela fala, não, isso não é pra mim não. O corpo dela uma hora vai estacionar, não vai responder mais, ela vai começar a se sentir fraca. Por quê? Porque teve uma redução drástica, uma redução que não precisaria, porque ela já tinha um consumo muito alto. Uma pessoa que consome 80%, 90% das refeições dela de carboidratos, ela vai ter muitos benefícios se ela chegar a 50%, que é a recomendação que a gente tem. Ela já tá em low carb. Entende? Conseguiram entender, gente, isso? É uma peculiaridade. E quem vai fazer pra você esse cálculo é o nutricionista. Então, o que a gente vê muito aí de recomendação da low carb é, vamos consumir 130 gramas de carboidrato por dia. Pra quê? A pessoa consumia 500 gramas ou mais. Ela pode consumir 350, 400, ela já vai ter muitos benefícios. Por que eu tô falando isso? Porque eu também levo em consideração o lado comportamental. Então, eu já venho falando pra vocês nas lives que resultado é quando você mantém. E não quando você vai ali, emagreci 20 quilos, mas manteve 5, manteve nenhum, ganhou 30. Isso não é resultado. Resultado é manutenção. Isso é sucesso no seu emagrecimento. É quando você perde peso e você se mantém magra. Se mantém naquele corpo, se mantém naquele estilo de vida. Isso é sucesso. Isso é resultado de verdade. Fez sentido pra vocês até aqui, deusas? Vão me contando aí. Qual que é o exemplo de low carb? Vou dar um exemplo pra vocês de low carb consumindo carboidrato, tá? Café da manhã. Ovos mexidos com um pão, pode ser sem glúten, um pão de fermentação natural, frutas, sementes, café. Almoço, os vegetais, um monte de vegetal, salada, pode ser arroz, pode ser purê, pode ser batata inglesa tem pouquíssima caloria. Uma carne boa, de qualidade, então um filé de frango, uma carne vermelha que você goste, um peixe, pode ter uma frutinha de sobremesa, pode ter um chocolatinho de sobremesa, pode não ter sobremesa, um azeite de qualidade. Lanche da tarde, pode ter um abacate com cacau, pode ter um whey com banana, pode ter um leite vegetal, pode ter um iogurte, pode ter outra fruta, pode ter o ciclo das sementes, pode ter uma pasta de amendoim, pode ter castanhas, pode ter uma crepioca. E o jantar? Pode ser um escondidinho, pode ser um omelete, pode ser uma panqueca, pode ser o repeteco do almoço. A low carb, gente, ela é um contexto, ela não é o alimento. Não existe alimento low carb. Low carb é uma estratégia.
Claro, existem alimentos que têm menos carboidratos do que outros, ou não tem, tipo carnes. Carne não tem carboidrato. Mas não é isso que define low carb. Low carb é uma estratégia. Então, esse plano alimentar aqui que eu falei com vocês é um plano alimentar que vai ficar aqui em torno de 40% direcionado a carboidrato ou nem isso, dependendo das quantidades, tá? Então é um planejamento super low carb. E aí as minhas deusas, elas assustam às vezes. Eu mando pra elas, ela vem ali de uma estratégia low carb, né? Vem ali fazendo muitos anos low carb e aí eu coloco pra ela ali que ela falou que ela gosta de comer um pão, ela gosta de comer arroz, que os furos da alimentação dela são direcionados a esses alimentos. Então, se ela fura, ela tá tentando fazer low carb. E quando ela fura, ela come um monte, por que não colocar isso dentro do planejamento dela, de uma forma organizada, onde ela vai consumir menos carboidrato, vai ter benefícios em relação a isso, e vai continuar comendo o que ela gosta de comer, o que ela acha que não pode. A gente trabalha os benefícios fisiológicos, a gente consegue brincar com o ciclo de carboidratos, eu consigo preservar a massa muscular dela, ela consegue ter energia para treinar e a gente ainda trabalha o lado comportamental dessa pessoa, que é a forma dela se relacionar com a comida, dela entender possibilidades da comida, dela tirar proveito disso. A gente evita uma jacada gigantesca na alimentação dela, uma recaída e uma possível desistência. Estão gostando, gente? Se tiverem gostando, por favor, cliquem no coração, mandem essa live para 2 amigas. 2 amigas. Então, como a gente combinou, eu vou fazer esse post explicativo lá pro feed, tá? E eu quero ver vocês lá. Bom, dei exemplos de low carb pra vocês, né? Da low carb errada e da low carb certa. Vocês precisam entender que... Ai, Ju, esse acompanhamento faz toda a diferença. Vocês precisam entender que existe sim uma queima de gordura quando você faz low carb. Por quê? Como que a gente queima gordura? Como que acontece o emagrecimento? Primeiro, vocês precisam entender que emagrecer é diferente de perder peso. O emagrecimento, ele está relacionado com a redução de gordura corporal. Então, você pode emagrecer e ganhar peso. Você pode emagrecer e perder peso. Você pode engordar e perder peso. Você pode engordar e ganhar peso. Então, emagrecer não está relacionado diretamente com perder peso. Emagrecimento está relacionado com redução de gordura corporal. E sim, você pode reduzir gordura corporal fazendo a low carb. Simplesmente por quê? Porque é uma estratégia que a lógica dela, assim como qualquer outra, é estar em déficit calórico. O que a low carb fala? Que quando você reduz carboidratos, você reduz o glicogênio, né? Você reduz glicose, você... Ai, que bom! Que bom! Você reduz carboidratos, você reduz o estímulo à insulina, que é um hormônio anabólico. É um hormônio que ele estimula a fome, né? Você pode estimular a fome através do que você come. E quando você reduz um nutriente, no caso o carboidrato, automaticamente você aumenta outros, que pode ser proteína, pode ser gordura. A proteína, a absorção dela começa no estômago. Então, ela é um alimento que o seu corpo ele demanda mais, ele demora mais para fazer a absorção. Isso faz com que você fique saciada por mais tempo. A gordura, ela tem o dobro de calorias em relação a carboidrato e proteína. Então, ela é um alimento ainda mais denso, ainda mais calórico. E sim, você vai se manter mais saciada. Então, a lógica da low carb é você fazer um déficit calórico sem precisar ficar calculando isso. Sem precisar ficar ali... Quando você faz low carb sozinha, tá?
você realmente ficar saciada por mais tempo e comer menos. É isso que a low carb faz, tá? Então, sim, você vai ter um déficit calórico. Acontece que, se você não prestar atenção nisso, eu acabei de falar que a gordura tem o dobro de caloria dos carboidratos e das proteínas. Se você não estiver atento e realmente respeitando sinais de fome e saciedade, você estará fazendo refeições hipercalóricas sem comer muito. Sem comer muito, comendo pouco, tá? Comendo pouco. Fazendo refeições hipercalóricas, você pode fechar o seu dia no positivo. Você pode fechar a sua semana no positivo. E isso trazer ou estacionamento de peso, que é o que acontece, vários de vocês já falaram aí, ou até mesmo ganho de peso. Caramba, fez sentido pra vocês? Deixa eu ver aqui o que a Ju falou. Muitas vezes, só de ter esses alimentos na dieta, nós acabamos nem comendo. Exatamente. Exatamente. Porque o proibido é mais gostoso, né, Ju? A Mércia falou: caramba, seu conteúdo é ótimo. Sua live tá incrível. Mas essa paleta tá perfeita. Ai, gente, a minha vida é dessa cor, eu falo. Perguntou pra mim, como que você faz pra deixar tudo a mesma cor? Eu falei, gente, a minha vida é dessa cor. Não tem como, isso é diferente. O que vocês precisam entender? Que quando você está em low carb há muito tempo, você pode ativar aí uma quebra de massa muscular, que é a proteólise, tá? A longo prazo. Além de que, quando você está consumindo pouco carboidrato, o seu rendimento nos treinos cai. Então, você já tem, de repente, uma quebra de massa muscular. Por quê? Porque carboidrato poupa massa muscular. Você já tem uma quebra de massa muscular e você tá treinando leve. Você não tá aguentando evoluir, você não tá evoluindo. Ou seja, você tem um ambiente super positivo para que você comece a perder massa muscular. Isso é se você treina força. Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui o carregador no computador. Senão eu vou ficar sem bateria aqui. Por quê? Ontem mesmo eu atendi uma deusa nova. E ela fez low carb, ela perdeu 25 quilos. Tá? Bastante peso, né? Uma pessoa quase. Mas ela não fez nenhum treino de força, ela não ajustou a alimentação dela, ela não tinha um consumo adequado de carboidratos, ela ficou com medo de comer carboidrato, que isso é uma coisa que acontece muito. E ela teve uma redução drástica de massa muscular. E o que eu expliquei pra ela é realmente isso. Eu falei, eu irei ajustar a sua alimentação. Então você não precisa ter medo de comer, a gente vai comer carboidrato. E eu preciso que você volte pra ontem, pros treinos de força. Porque só assim você vai recuperar o que você ganhou. Que você perdeu, na verdade. Só assim você vai recuperar. Nós mulheres, principalmente, ao longo da vida, a gente vai reduzindo a produção hormonal até a gente chegar na menopausa. Com essa chegada da menopausa, a gente tem uma resistência insulínica, aumento de gordura corporal, aumento da circunferência da cintura, redução de massa óssea, redução de massa muscular, muitas questões relacionadas ao humor, queda de cabelo, perda de colágeno. Então, se você não tem uma alimentação adequada, se você se manteve em privação e momentos de exagero gigantescos na sua vida, se você não faz treinamento de força, muito provavelmente a sua menopausa vai ser muito sofrida e você vai ter muitos prejuízos com isso. Então a gente precisa pensar a longo prazo também, né? Quando a gente fala de massa muscular, eu tô pensando em sentar na privada sozinha, em poder tomar banho sozinha, sabe? Coisas básicas.
em conseguir sentar na mesa e comer sozinha. É sobre autonomia, não é só sobre shape, não é só sobre corpo. A gente precisa ao máximo, a nossa vida inteira, trabalhar para poupar massa muscular, que é preciosíssima. Então não se iluda com perder peso achando que você está abafando. Que você pode perder uma pessoa de praticamente líquido e massa muscular. E depois, para ganhar isso, gente, olha, dá um trabalho, tá? Treinamento de força seria como? Musculação. Essa musculação não precisa ser na academia, pode ser em casa, tá? Então, treinamento de força, resistido. Então, você pode começar fazendo com o peso do seu corpo, você pode ir pra academia. Tem que fazer, isso é obrigatório, tem que fazer. Tem que fazer treinamento de força, não adianta só ficar no cardio a vida inteira, tá? Cardio é importante? É. Mas o mais importante é o treinamento de força. Anotem isso, deusas. E aproveitando e falando, né, da mulher em si, ontem mesmo eu postei nos stories, né? Período pré-menstrual, as cargas caem. Por quê? Porque a gente tem um declínio hormonal. Sim, a gente fica mais cansada, mais sonolenta, mais devagar, mais fraca. E como que eu faço? Eu consigo manipular os carboidratos. Aí entra o ciclo de carboidratos na dieta dessa mulher, na minha dieta, para que eu não tenha uma queda muito brusca nessa fase, para que eu consiga manipular meu humor nessa fase, que fica mais sensível, fica mais irritado, só brincando com os carboidratos. Então entende como é diferente você restringir e quando você consegue brincar com esses carbos, você consegue ciclar esses carbos, usando isso em seu benefício próprio. Você poupa massa muscular, você treina bem, você dorme bem, você sorri mais. E você tem mais ânimo em continuar na estratégia. É mais gostoso, você tem espaço para consumir coisas que você gosta. Você tem espaço para mudar, para fazer diferente. Você sai da monotonia. E aí uma coisa importante que eu acabei de falar do treino de força, do poupar proteínas, a longo prazo a gente vai ter um metabolismo mais acelerado. O metabolismo mais acelerado, ele queima mais gordura. Quanto mais massa muscular você tiver, mais rápido é o seu metabolismo, maior a queima de gordura. Isso não é maravilhoso? Você muda a sua composição corporal, você fica mais bonita, o seu corpo fica mais definido, mais desenhado, ele fica mais forte, a sua postura melhora, seu metabolismo acelera. A longo prazo, a sua queima de gordura ela é muito melhor. Sem que você precise comer cada vez menos. Menos, até que chega uma hora e seu corpo fala, tá, se você parar, se você continuar desse jeito, minha filha, eu vou ter que começar a fazer o seu cabelo cair, a sua menstruação cessar, sua libido ir pro pé, porque não dá, eu preciso tirar a energia de algum lugar. E quando você começa a perder proteína, quando você começa a quebrar massa muscular, o que acontece? O seu metabolismo ele vai ficando cada vez mais lento. Justamente por isso. Porque ele não tem mais de onde tirar energia. E aí ele vai usando, ele vai parando com atividades supérfluas. Que é, por exemplo, o cabelo. Que é, por exemplo, a pele, unha. Que é as primeiras coisas que você percebe. Que começa a ficar ruim. E aí você entra nesse estacionamento. Que é a termogênese adaptativa. O seu corpo fala, não dá mais, a gente vai ter que parar aqui. E aí você fala, nossa, mas eu tinha ainda 15 quilos pra perder. Não, você não vai perder. Porque não é assim que faz. Entenderam, gente? Vocês estão conseguindo linkar tudo que eu tô falando? Me contem. Estão conseguindo fazer os links? Tá ficando claro pra vocês?
Então, onde tá a sabotagem? Onde vocês erram quando vocês vão fazer low carb, tá? Exagera muito no consumo de gordura. Então, começa a comer só carne gorda, só come ali torresmo, só come picanha com gordura, só come costela, taca azeite na comida, não consegue comer uma fruta mais, não consegue comer um morango mais sem colocar um chantilly, sem colocar uma nata, um creme de leite. Começa a ter medo de comer fruta. Então, fruta é só morango, kiwi, maracujá e ameixa. Frutas vermelhas. Só, você tem medo de comer uma banana. Enfia um monte de gordura no café. Então vai ali, coloca óleo de coco e manteiga no café. Ai, que bom. Que bom, Fabi. Coloca um monte de manteiga no café. Tá aí a gordura. Tá aí o erro. Por quê? Porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 calorias. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de déficit calórico. Não importa a estratégia que você esteja, você precisa estar em déficit calórico. Se você é uma pessoa que de repente falou, não, perdeu o medo da gordura 100% e começou a colocar gordura em tudo, começou a escolher só coisa gorda para comer, você não vai fazer déficit calórico. Principalmente se você não estiver respeitando fome e saciedade. Porque o grande lema da low carb é, você vai comer até ficar saciada, que é diferente de satisfeita. Prestem atenção, essas duas palavras são diferentes. Você vai comer até ficar saciada. Saciedade é fisiológico. Satisfação é emocional. Então você vai comer até ficar saciada apenas quando você tiver fome. Fome também é fisiológica. E existe fome emocional, existe fome social, existe fome habitual. Qual que é o grande lance? Quando você come mais gordura, ou melhor, quando você não evita gordura, não evitar é diferente de adicionar. Quando você não evita gordura, você fica saciada por mais tempo. Por quê? Porque a gordura é um alimento, é um nutriente mais calórico. Então ele sacia por mais tempo, ele demora mais para fazer a absorção. Então, automaticamente, você deveria comer menos no seu dia. Simplesmente porque você não tem fome. Mas, somos seres emocionais. E vai chegar uma hora que você vai começar a inventar coisas, momentos para comer. Que você vai passar na conta. Você vai comer um pouquinho a mais. E aí, já era a sua estratégia. Você vai começar a estacionar, a ganhar peso. Quantas mulheres eu já atendi que ganharam peso na low carb? Quantas? Nossa, infinitas. Por quê? Porque estavam fazendo de forma errada. E aí entra a sabotagem. Sim, a low carb pode ser um tiro no pé se você não estiver num ciclo de carboidratos. Se você não estiver num déficit, num momento inteligente, que pode ser, por exemplo, num período na fase folicular. Folicular maravilhoso, a gente não sente fome, a gente treina bem, a gente tá disposta com energia. Beleza, vamos tacar uma low carb aqui. Fase lútea, a gente fica mais devagar, mais cansada, mais sensível, com mais sono, treina mais leve, perde força. Vamos aumentar carboidrato nessa fase. É uma possibilidade, tô entregando ouro pra vocês. É uma possibilidade. A Isa falou, ainda não consegui processar internamente isso de fome emocional e real. Ainda sigo com o pensamento de que vou ficar com fome. Socorro. Então, Isa, a Isa tá no desafio. Isa, isso é uma crença que você tem. Olha só, né? Nossa, eu vou para outro lado agora, mas é importante falar isso com vocês.
Sentir fome é igual você sentir sono, é igual você sentir vontade de fazer cocô, é igual você sentir vontade de fazer xixi. São sinais fisiológicos do seu corpo te avisando que você precisa fazer alguma coisa. Então você precisa dormir, você precisa ir no banheiro, você precisa fazer xixi, você precisa tomar água. São sinais, simplesmente sinais. Passar fome é outra história. É outra história. Passar fome é uma condição que eu não tenho ideia do que é. Você, Isabela, não tem ideia do que é passar fome. Então, sentir fome é totalmente natural. E olha só, a gente tem dinheiro, a gente tem acesso. A gente não tá no meio do deserto, onde não tem nada para comer. Onde não tem uma árvore para comer. A gente tá na cidade, com supermercado, feira, bar, em tudo quanto é canto. Você sentir fome é natural. Passar fome, isso não vai acontecer com você. Simplesmente porque você tem acesso a alimentos. Simplesmente porque o sinal de fome é só um alerta. E olha só, vou te tranquilizar. Caso você sinta fome, tá na hora de comer. É só comer. Você tem alimentos ao seu alcance, entende? Você não precisa ter medo de sentir fome. Vai aos pouquinhos liberando isso. Vai aos pouquinhos experimentando isso. Gente, sinceramente, eu vou falar pra vocês assim, pessoalmente, tá? Eu adoro sentir uma sensaçãozinha de fome. Porque isso me dá uma informação muito boa, muito importante, que é: você fez tudo certo hoje. Se você tá com uma sensaçãozinha de fome, você fez tudo certo hoje. Porque a problemática é não sentir fome nunca. Entende? Então, ontem eu saí do consultório, era quase 10 horas da noite. Era umas 8h30, eu tinha finalizado já o acompanhamento, eu tinha só almoçado e comido um pouco de melancia com a minha sobrinha à tarde. E meu estômago começou. Só que eu tava fazendo um curso. E aí ficou, e eu administrei. Na hora que deu, era tipo umas 9. Aí eu entrei, peguei um omelete pra comer. Comi. E acabou meu dia. E tá tudo certo. Entende? Falei, não, beleza. Eu consumi as proteínas que eu precisava consumir. Eu comi muito bem ao longo do dia. Foi um dia corrido. Ontem foi um dia muito cheio. E eu senti fome. E administrei por meia hora e fui comer. E tá tudo certo. Então, é realmente você se dar a oportunidade de experimentar isso, tá? Talvez isso não quebre, essa crença não quebre de uma hora para outra. Talvez você foi uma criança que ouviu muito: ah, você precisa comer, tem que limpar o prato. Não pode sair da mesa enquanto não comer tudo. Come em casa antes de sair, senão você vai sentir fome. E a gente vai se moldando em cima dessas falas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida. Então entenda que sentir fome é super natural e bem-vindo. Seu corpo está funcionando, ótimo. Ótimo, tá? Uf, fiz uma volta aqui, hein, na nossa live. Entendeu, Isa? Me conta aqui se eu conseguir esclarecer pra você um pouco isso, tá? Então, qual que é a vantagem da low carb, né? Que a gente também precisa falar disso. A low carb, dentro de um ciclo de carboidratos, ela é uma estratégia super eficiente. Ela pode te ajudar a melhorar os seus treinos, melhorar a sua sensibilidade à insulina, melhorar o seu intestino, desinflamar. Então, a pessoa que tá ali com uma inflamação X, pode ser um lipedema, né, uma celulite que dói, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma dor articular, pode ser uma TPM forte, não sei, um tipo de inflamação.
Você não vai sofrer com a termogênese adaptativa. O que é isso? Você estacionar o seu corpo. Por quê? Porque você vai preservar a massa muscular, você vai treinar muito bem e você vai acelerar o seu metabolismo. E sim, existem pessoas que vão se beneficiar de uma estratégia low carb por mais tempo, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, de diabéticos. Pessoas que estão com triglicerídeos muito aumentados, pessoas que têm ácido úrico muito elevado, pessoas que estão muito acima do peso. E aí entra o meu método de aplicar o carboidrato, de aplicar a low carb. Aí entra o meu método de aplicar a low carb, que é o que você faz hoje e como a gente pode melhorar isso, que é um progresso. Então você hoje é uma pessoa que come muito mal e que não come proteína, não consome nenhum alimento rico em fibra, em gordura, a gente vai distribuir isso de forma inteligente e automaticamente você já estará fazendo uma low carb em comparação à sua alimentação. A alimentação que você vinha fazendo por um longo período, que provavelmente te levou a estar onde você está hoje. A Carol falou, o que comer à noite para não dar muito pico de insulina? E outra pergunta, verdade que esse polvo de insulina atrapalha a melatonina? Esse pico, né? Esse pico de insulina atrapalha a melatonina? Então, Carol, não é o que comer à noite, é ao longo do dia. Não é um momento, são vários momentos. À noite, depende. Eu gosto muito de usar carboidrato à noite justamente porque ele auxilia a produção de melatonina. Uma pessoa que tem uma dificuldade para pegar no sono, uma pessoa que sofre com insônia, ela se beneficia muito de consumir esse carboidrato à noite justamente por ele estimular a produção de insulina, tá? Então, assim, eu me preocuparia muito mais com o contexto da sua alimentação do que o que comer à noite, tá? A Isabela falou, sim, muito, obrigada e desculpa fugir um tiquinho do assunto, mas foi ótimo, eu acho que foi ótimo. Vocês gostaram, gente, dessa explicação que eu dei? A Isabela também, lá no início, né, Isa, você falou que você nunca tinha feito a low carb, mas como você está no desafio, assim como todas as outras deusas que estão no desafio, vocês estão fazendo um ciclo de carboidrato sem perceber. Então, dentro do desafio, a gente tem 5 fases, a gente tem 3 fases. Cada fase de 5 dias. E dentro dessas fases, eu manipulo carboidratos. Amanhã é quarta-feira, é o último dia da segunda fase. Na quinta, a gente vai iniciar a estratégia low carb. Então, sim, Isa, você está vivendo esse ciclo de carboidratos. Comendo carboidrato. Simplesmente porque não é o contexto, cara. Não é a alimentação, Carol. A refeição. É o contexto. É a soma do final do dia. É o que você fez no dia anterior. É sempre o contexto, gente. Nunca vai ser uma coisa isolada. Nunca. Esqueçam isso. Então, dentro do meu acompanhamento, eu vejo como que tá a alimentação da pessoa e a primeira coisa que eu faço é distribuir melhor essa alimentação. É respeitar o que ela gosta de comer. É respeitar a história dela com a alimentação. Porque se eu chego ali, passo pra ela uma estratégia muito doida, ela faz na primeira semana, ela super desincha, perde 5 quilos, mas naquilo ali não tá no contexto da vida dela. Ela tem um contexto diferente. Ela gosta de comer pão, ela tem um histórico com um bolo X que a mãe dela faz. Ela tem o hábito nos finais de semana de sair para comer alguma coisa fora. Então, se eu começo a privar essa pessoa de tudo que ela gosta, comportamentalmente, ela vai ter uma relação ruim com a comida.
E aí ela vai ser aquela pessoa que vai, daqui a alguns anos, ela vai ter medo de comer cenoura. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio da live? Viram como é complexo, mas possível de entender? Conseguiram identificar onde vocês estão errando? Contem aqui pra mim, eu quero muito saber. E deixem dúvidas também. E lembrando, gente, que eu vou fazer um post falando sobre a low carb errada e a low carb certa hoje no feed, tá? Então, eu quero muito você que foi lá, que assistiu, que esteve aqui e assistiu a live. Comente nesse post pra mim, pra eu saber, tá? Pra eu saber que eu tô te ajudando. E aí, gente, dúvidas? Conseguiram entender o raciocínio da live? Todas as costuras que eu fiz? Consegui clarear, porque esse é o objetivo da live. Trazer um pouco de informação de qualidade pra vocês. Entreguei ouro nessa live, hein? Entreguei ouro, entreguei conteúdo de acompanhamento pra vocês. E olha, eu garanto que cada semana vai ser uma live melhor que a outra. E vocês precisam saber que essa live, ela fica gravada por 24 horas. Então ela vai ficar até amanhã às 9 da manhã. Tá? Assistiu. Ai, Fabi, que bom. Eu fico feliz em poder ajudar, viu? Assistiu. Não assistiu? Tem outra oportunidade. Tá lá no meu canal no YouTube, tá? Tem o link na minha bio. Então lá estão todas as nossas lives salvas. Se você quiser ir lá, maratonar, colocar pra ouvir enquanto você dirige, enquanto você faz almoço, enquanto você limpa a casa, enquanto você tá na esteira. A Isa falou, faz todo sentido e ficou mais claro pra mim. Senti que eu estava entrando justamente naquele rolê do medo de comer que comentou aqui. Já abriu minha mente. Aê! Então, objetivo concluído aqui nessa live. Então, deusas, eu espero que vocês desenvolvam mais senso crítico, que vocês realmente se permitam ter um profissional com vocês, cuidando de vocês, né? Muitas vezes a gente gasta com tanta besteira, a gente faz tanto investimento inútil na nossa vida e vai deixando a saúde para depois, vai deixando os resultados para depois. E se você é mulher, você precisa cuidar agora, porque o que você vai fazer agora vai ditar como você vai passar pela menopausa, que é o momento que você vai chegar na sua vida. Então você precisa cuidar agora, para que você sofra o mínimo possível ou não sofra nesse período. Você precisa cuidar agora para que você tenha autonomia lá na frente. É agora que está acontecendo. Então, se você ainda não tinha parado para pensar nisso, esse é o momento de você refletir, clicar no link da bio e vir fazer a sua sessão clareza comigo, tá? A gente vai criar o seu plano de ação. E você vai sair nessa sessão clareza com o seu panorama de acompanhamento, para você começar a colher resultados antes mesmo de fazer a sua primeira consulta comigo. A sessão clareza ela é gratuita, ela leva 30 minutos numa chamada de vídeo comigo, tá? Então clica lá no link da bio, vem fazer a sua sessão clareza, que eu tenho certeza que você vai sair de lá assim, ó, com outro olhar sobre o que você pode conquistar e qual caminho você vai precisar percorrer, tá bom? Até quarta-feira que vem, deusas. Um grande beijo e obrigada por estarem aqui comigo.